Olá, deusas! Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo para a gente falar sobre uma das coisas que mais me faz feliz nessa vida, que mais toca a minha alma, que é trabalhar com as plantas, tanto no seu aspecto medicinal quanto magístico, porque não tem nada melhor do que a gente espalhar a palavra da Mãe Natureza por aí também. Então, nesse momento que a gente está vivendo, uma avalanche de notícias assustadoras, uma avalanche de questões difíceis, socialmente falando, politicamente falando. É muito importante que a gente esteja conectado com aquilo que nos fortalece. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Camila, eu sou bióloga, sou pós-graduanda em fitoterapia e sou cofundadora da Academia das Plantas, junto com a minha irmã, que algumas de vocês também já conheceram. Deusas! É muito interessante que, às vezes, a gente sente um chamado lá do fundo da nossa alma, mas a gente custa ouvir. Porque, às vezes, é um chamado que pede para a gente ir contra um caminho que a gente já está trilhando. Muitas vezes, a gente sente um chamado que é na contramão do que a gente já está fazendo, ou então que requer enfrentar o preconceito dos pais, requer enfrentar o medo que a gente tem lá dentro do nosso coração, e aí a gente fica lá custando para aceitar, custando para ouvir e custando para para fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa. Mas não tem como fugir por muito tempo, tá, manas? Porque chega um momento que não tem como negar que existe sim uma missão e um propósito maior do porquê que a gente está aqui nesse planeta Terra, do porquê a gente está dentro desse corpo, esse corpo que a gente habita. E a vida ela não é só sobre a gente seguir um roteiro que a sociedade diz que a gente tem que seguir. A jornada do herbalismo que eu estou construindo, ela começou em 2016 e ela está em constante metamorfose, e eu percebo que mês a cada mês, ano a ano, várias portas novas se abrem e possibilidades de crescimento. Para mim, o herbalismo ele representa muitas coisas. E trabalhar com cura não necessariamente envolve somente você trabalhar com plantas, né? Existem manas aqui que falaram: eu trabalho com reiki, eu trabalho com theta healing, eu trabalho com massagem, eu trabalho com X, Y, Z. Interessante porque esses trabalhos de cura têm um propósito muito lindo, muito parecido, e todos eles você pode agregar ao herbalismo, né? E aqui eu trago hoje para vocês quais são os 5 chamados, quais são 5 sinais claros, de que a natureza está conversando com você e ela está te chamando também para trabalhar com cura. O primeiro sinal, e eu me identifico muito com ele, porque isso foi uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, desde que eu era criança. Eu realmente, desde pequena, sinto um chamado. Só fui começar a entender um pouco mais velha, mas sempre tive esse chamado. O primeiro sinal é: as pessoas te pedem ajuda e se sentem confortáveis para abrirem o seu coração. Eu sempre fui essa pessoa que as pessoas, minhas amigas, às vezes até quem não era amiga, vinha conversar comigo, às vezes para contar um segredo cabeludo, uma situação difícil da vida que elas estavam passando. Eu já fui a primeira pessoa que escutou de pessoas próximas e não próximas questões relacionadas a medos, a abusos familiares, abusos sexuais, a dores, a doenças, né? A pessoa, antes de contar para a mãe dela, ela vinha contar para mim que estava passando por um problema de saúde extremamente grave e complexo. Então, as pessoas te pedirem ajuda e se sentirem confortáveis em compartilhar com você aquilo que elas estão vivendo, isso é um grande sinal da sensibilidade que você carrega. E muitas vezes, a pessoa nem precisa falar tudo para você, mas você já tem uma sensibilidade tão grande que você consegue entender o que ela está passando só por um abraço, pela presença da pessoa, pelo olhar dela. Essa é uma sensibilidade que a gente pode desenvolver, tem gente que não tem ela, tem gente que não tem essa sensibilidade. A gente pode desenvolver e algumas pessoas já nascem com ela desenvolvida.
Se você tem essa sensibilidade, isso já é um grande sinal de que a natureza já está te chamando já e preparou você para isso. O segundo sinal é esse, manos. Você sente que falta algo no que você faz. Parece que ainda falta algo a ser aceito ou compreendido. Às vezes, não é sobre seguir o roteiro que a sociedade impõe pra gente, é muito mais sobre seguir aquilo que o nosso coração tá chamando. O seu coração tá te chamando. Para onde ele tá te chamando? O que faz o seu coração vibrar? O que te dá aquele tesão da vida? Você sente que você já tá nesse caminho? Eu sinto que eu tô no meu. E eu não vou dizer para vocês que é simples, que é 100% fácil, que é flores o tempo inteiro. Não. Tem dificuldades, tem seus espinhos, tem os seus grandes desafios, mas o que dá força para a gente trabalhar onde a gente trabalha, né, que é nesse lugar de conexão com a natureza, é justamente saber que a gente está alinhado com o nosso propósito. O terceiro ponto é: você sente que o pessoal, o profissional e o espiritual se conectam e podem ser o seu tripé de realização. Tem gente que consegue trabalhar e separar muito bem, né? Trabalho por um lado, vida pessoal para o outro, lazer para o outro, como se fossem coisas completamente separadas. Eu, sinceramente, eu não consigo. Para mim, o trabalho, que é algo onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, das nossas horas, eu passo tantas horas do meu dia trabalhando, se não fosse para eu estar fazendo uma coisa que eu realmente sinto que está trazendo retornos positivos para as pessoas ao meu redor, se for para eu trabalhar assim, eu tenho certeza que eu teria sérias crises existenciais. Claro que todo trabalho é digno. A gente precisa trabalhar, a gente vive num sistema, a gente vive numa sociedade que pede isso da gente, que exige isso da gente, faz parte. Mas você poder trabalhar, imaginem, manos, você poder trabalhar unindo o seu propósito espiritual, da sua alma, com a sua vida pessoal, com aquilo que você ama, com aquilo que vai te dar a prosperidade financeira que você precisa para viver sua vida, isso é incrível. O quarto sinal é: você se preocupa com que o ser humano está cada vez mais desconectado da natureza, pois sabe que nela reside toda a cura e regeneração que o planeta precisa. Manas, eu já tive momentos de desespero e de crises de choro só de pensar nas inúmeras espécies animais e vegetais que são devastadas, destruídas, extintas a todo instante no Brasil e no nosso planeta inteiro. Então, se você também tem essa preocupação, se você também sente que a natureza é uma grande fonte de cura, isso é um grande sinal da sua sensibilidade, de que a natureza já está conversando com você, você já está sintonizada com ela já está te chamando e você já está escutando. Nas plantas, manas, a gente encontra a cura de muitos problemas. E eu vejo várias doenças que hoje em dia não possuem cura, e eu fico pensando, nossa, eu tenho certeza que a gente encontraria a cura dessa doença se a gente tivesse um bom incentivo à pesquisa. E o quinto ponto, você sente um vazio que será preenchido apenas quando você assumir a sua verdadeira essência. Muita gente não faz a menor ideia de quem é. Quem é você? O que você ama? Quais são seus desejos? Quais são os seus sonhos? Eu já perguntei para várias pessoas: e aí, quais são os seus sonhos? O que você sonha na sua vida? Qual é o seu maior desejo? O que é a sua missão e o seu propósito? O que faz o seu coração vibrar forte? E a pessoa não sabe responder, não sabe. Onde você quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos? A pessoa não faz a menor ideia. Manas, a gente precisa se conectar com a nossa essência. Se a gente não faz isso, ninguém vai fazer pela gente. Não tente assumir o propósito, a missão da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu irmão, do seu professor. Não tenta assumir o propósito da influencer que você viu lá no Instagram e que parece que ela é tão feliz, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que ela. Não tenta assumir o propósito de outra pessoa, a missão e a essência.
Pega a sua energia e se esforça em encontrar a sua aí dentro e colocar isso para brilhar no mundo. A Mãe Natureza criou cada um de nós de forma única. Se a gente não escreve a nossa história, eles de fora vão escrever. Então, manas, um dos sinais de que a natureza já está te chamando para trabalhar com cura é você sente um vazio que tá preenchido, que só será preenchido quando você assumir a sua verdadeira essência. Se você sente isso, está na hora de você começar a buscar essa essência, caso você ainda não conheça. E o caminho que eu conheço, eu só posso falar do caminho que eu conheço, eu não posso falar daquele que eu não conheço. Mas o caminho que eu conheço, que eu tenho orgulho de trilhar e que eu recomendo para todo mundo, é o das plantas, é o do herbalismo, é a de conexão com as forças mágicas e medicinais da natureza. Se você se assume filha e herdeira da grande mãe natureza, aí você conheceu a sua força. Aí depois não tem como você desconhecer novamente. Depois estamos juntas, foi um prazer estar aqui com vocês e somos uma revolução com sabor de ervas.